Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 1º de novembro, sexta-feira. Estamos começando o nosso mês de novembro, terminando praticamente a nossa semana. E também hoje, normalmente é festa de Todos os Santos, dia 1º. Porém, aqui no Brasil, a igreja transfere essa festa para o domingo, por questões pastorais. Mas na Europa, em diversos locais, hoje é dia de pedirmos a intercessão de Todos os Santos. Para nós aqui no Brasil, nós ainda estamos na 30ª semana do tempo comum. E essa sexta-feira é um dia de oração e intercessão, dia de confiarmos as intenções, primeiro do Papa Francisco, pela nossa igreja, aquilo que ele carrega, no mais profundo do coração, também pelo mundo inteiro que sofre, diversos sofrimentos, sejam eles de ordem humana, sejam os sofrimentos que nós encontramos a nível de saúde, de pobreza, de guerras. Hoje é um dia de intercessão, mas também é dia de apresentar ao Senhor a sua intenção de oração. Então, esse convite nessa sexta-feira em que lembramos a paixão e morte de Jesus na cruz, peçamos ao Senhor de carregarmos também a nossa cruz, aquela que nos é dada diariamente. E por isso é muito importante começar o nosso dia com a nossa leitura orante da Palavra de Deus. Meditarmos a Palavra diariamente e deixar que ela caia na terra do nosso coração, vivendo os 5 passos da Lex Divina, onde o primeiro passo da Lex Divina é a leitura, escolher a leitura que a igreja nos oferece. O segundo passo é esse diálogo com Deus, o que é que Deus me fala nesta palavra, o que é que Deus hoje quer dizer ao meu coração. O terceiro passo é a oração, esse diálogo com o Senhor, que pode ser um momento de louvor, de súplica, de oração, de agradecimento, de diálogo com Deus. Depois o quarto passo é a contemplação, escolher aquela frase, aquele versículo do Evangelho, ou talvez a primeira leitura, ou talvez é o refrão do Salmo, que inflama o teu coração e que você vai trabalhar ao longo de todo o dia. E depois o quinto e último passo, que é a resolução. De fato, quais são os passos concretos que eu decido viver a partir dessa palavra, os meus propósitos ao longo deste dia. Então, por isso é muito importante não só meditar a palavra de Deus, mas também divulgar o link, convidar outras pessoas a serem alcançadas pela própria palavra. Não esqueça de deixar o seu like e também de deixar o comentário no nosso vídeo, para que assim o nosso vídeo possa ser alcançado por muitas pessoas. Hoje, na liturgia da palavra, na primeira leitura, ela é retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus bispos e diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações, rezo por vós com alegria, por causa da vossa comunhão conosco na divulgação do Evangelho. Desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois a todos trago no coração, porque tanto na minha prisão como na defesa e confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós, como a ternura de Cristo Jesus. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo o conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. E assim ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Nessa primeira leitura, a gente vê o afeto de Paulo sobre a comunidade de Filipe. E a gente vai percebendo que as coisas boas que já existiam numa comunidade motivam todos a perseverarem ao crescimento na fé. E é tão bonito porque ele vai lembrando, ele diz, eu sempre e em todas as minhas orações eu rezo com alegria por cada um de vós. Então a gente vê esse amor e ao mesmo tempo esse coração orante de Paulo por toda aquela comunidade. Depois ele vai dizer, é justo que penses assim a respeito de vós, todos, pois vos trago no meu coração, porque tanto na minha prisão como na minha defesa e confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada.
Então, mesmo Paulo na prisão, recorda, né, a participação de todos aqueles no Evangelho. Ele vai falar que Deus é testemunha do quanto ele tem saudade e olha com ternura, com a ternura de Cristo para cada um. E ele vai dar uma recomendação. Eu peço a Deus que o vosso amor cresça sempre mais em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é melhor. Então, ele que pede que o amor, né, e que o conhecimento cresça cada vez mais. Para quê? Para discernir o que é a vontade de Deus. E assim ficarmos puros e sem defeito para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo. O salmo de hoje ele é retirado do Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta o seu poder, dando a ele a herança das nações. Primeiro, o salmista reconhece a bondade e a grandeza do Senhor. Grandiosas são as obras do Senhor. Ele reconhece quão grande, né, e maravilhoso é a obra do Senhor. E ele começa o salmo dando ação de graças. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Então, o convite do salmista hoje é começarmos o nosso dia agradecendo ao Senhor. Primeiro, de todo o nosso coração, pela bondade do Senhor, pelas maravilhas que o Senhor realiza, pelo seu cuidado conosco. Então, devemos começar o nosso dia com gratidão no coração. Já iniciar o dia no louvor. E aí o salmista vai reconhecendo, né, que beleza e esplendor são as obras do Senhor. A sua justiça permanece eternamente. O Senhor é bom e clemente, não nos deixou. Ele dá alimento aos que o temem. Então, ele vai fazendo uma lista de ação de graças. Então, hoje você é convidado também a fazer uma lista de gratidão e de ação de graças por tudo aquilo que o Senhor realiza pela sua bondade conosco, né, com cada um de nós. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e o despediu. Depois lhe disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. É engraçado porque no evangelho de hoje, que é um evangelho muito conhecido, começa, né, aqueles interrogatórios a Jesus por conta, né, das curas que ele realizava no sábado, e aqui é os fariseus que vão acusar Jesus de transgredir a lei, e principalmente sobre o mandamento de guardar o sábado. Então, a primeira coisa que eles vão acusar é Jesus transgride a lei e ainda por cima, né, não obedece o mandamento de guardar o sábado. E Jesus aqui no evangelho, ele vai desmascarar a hipocrisia deles, sobretudo sobre a realidade da cura, porque ele vai dizer assim: ao realizar mais uma cura, eu mostro, né, o amor e o bem do próximo, que vai sobrepor um preceito. Tanto que ele vai usar, né, uma parábola, uma metáfora, dizendo, né, se algum de vós tem um filho ou um boi que cai no poço, não vai tirar porque é dia de sábado? Não vai salvar o filho? Então, Jesus aqui vai denunciar toda a prática religiosa que não põe o bem, né, não põe o bem acima, mas ao contrário, eles aqui vão atacar Jesus, e quando Jesus devolve a eles, né, a reflexão, eles não são capazes de responder. Porque eles sabem que diante da cura, diante da salvação das almas, não era a lei ali que era importante, mas sim era a necessidade daquilo que precisava ser feito, ser realizado. Então, aqui nessa sexta-feira, né, esse dia também que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, porque a cada primeira sexta-feira do mês, nós rezamos, nós celebramos com o Sagrado Coração de Jesus, que o coração de Jesus nos acolha, né, na sua infinita misericórdia. Confiemos a Ele, né, todas as nossas orações, as nossas intenções,
Peçamos ao coração de Jesus que venha consolar todos aqueles que hoje se encontram mais aflitos, aqueles que passam por dificuldades, e peçamos de modo particular também pelas intenções do nosso Papa Francisco neste mês de novembro. Tenhamos uma bela sexta-feira, já iniciando o nosso final de semana, e que Deus os abençoe.